Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje, dessa semana, semana 10 do nosso circuito bíblico, onde nós estamos, como vocês já sabem, lendo novamente a Bíblia toda em comunidade, né? Como igreja. Então, essa semana nós trataremos de um texto no livro de Deuteronômio, referente à semana 10 do circuito. Então, abre comigo, por favor, a sua Bíblia, ou acessa a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 29, finalzinho do livro. O povo de Israel está quase entrando na Terra Prometida. Moisés vai fazer o seu último discurso antes de ungir Josué em seu lugar. E eu quero, junto com Moisés aqui, ler um pedaço desse discurso dele. Os discursos são de 3 capítulos, né, bem longo. Mas eu quero ler o comecinho junto com vocês para ver quais ensinamentos a gente consegue tirar daqui e aplicar às nossas vidas. Vamos ler antes de orar? Então é Deuteronômio 29, do verso 1 para frente. Diz assim: São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: agora começa o discurso. Os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao Faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas nem as suas sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Até aqui tá bom. Parei no meio de um capítulo, porque ele vai continuar, como eu disse. Aliás, parei no meio de um parágrafo, porque ele vai continuar por muitos e muitos capítulos. Eu quero pegar esses 10 versos e meditar um pouco sobre eles, falando um pouco da experiência que o povo de Israel viveu e tentando tirar ensinamentos para a nossa vida cristã hoje, tá bom? Antes disso, vamos orar, por favor? Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Pai, eu peço direção do teu Santo Espírito, que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude os meus irmãos, que nós consigamos aprender um pouquinho sobre quem tu és, o teu caráter, como o Senhor age, através das coisas que o Senhor fez já no povo de Israel. Ajuda-nos, Pai, dá-nos olhos espirituais, ouvidos espirituais e um coração ensinável, para que a gente compreenda, Pai, a tua palavra. Eu peço isso, consagro esse momento ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o processo pelo qual o povo de Israel passou, que é idêntico, porque somos seres humanos, tanto eles como nós, é idêntico ao processo pelo qual nós passamos como convertidos ao Senhor Jesus, como cristãos, em direção à Terra Prometida e, no nosso caso, em direção ao céu, ao paraíso, ao reino de Deus. Então, hoje trataremos sobre o processo. Volto aqui para o verso 1. São estes os termos da aliança que o Senhor em caixa maiúscula é o nome de Deus, né? O nome do Senhor Deus. São estes os termos da aliança que Yahweh, Deus de Israel, ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe. Pausa. Aonde que ele fez essa aliança? Em Moabe. Moabe foi o último
local, vamos chamar de cidade. Não era uma cidade, mas só para a gente conseguir entender na linguagem de hoje. A última cidade antes do Jordão, antes da terra prometida, Canaã. Então tinha Canaã do lado de lá, o Jordão e Moabe do lado de cá. Então eles estavam no último local antes de cruzar o rio para de fato alcançar a promessa que o Senhor deu. O texto diz que estes são os termos da aliança que o Senhor Deus fez com Moisés, com o povo de Israel, em Moabe. Ué, mas que aliança foi feita em Moabe se a aliança que Deus fez com Israel foi feita no Sinai? 40 anos antes. Aí ele diz, são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Horebe é o outro nome para Sinai. Opa, então já pausa aí, porque a gente está acostumado com ouvir a palavra aliança e de fato vem na nossa cabeça os 10 mandamentos, os decretos, as ordenanças que Deus deu ao povo de Israel na saída do Egito, lá no Monte Sinai, através de Moisés. Então, esse texto que nós lemos hoje, ele está nos mostrando que existiu algo entre a aliança do Monte Sinai, o dia que Deus falou assim, tirei vocês da escravidão e levarei vocês para a terra prometida que mana leite e mel. Deus falou isso com o povo. Isso não aconteceu por algum motivo que nós vamos ver hoje. Durante 40 anos o povo ficou rodando no deserto até chegar a aliança de Moabe, feita ali nas colinas de Moabe. Exatamente. Onde o Senhor Deus vai reforçar tudo o que ele falou no Sinai e adicionar algumas outras coisas. Mas a questão é por quê? Por que o Senhor Deus precisou repetir algo através da mesma pessoa, Moisés, para o mesmo povo Israel? Por que ele precisou repetir de novo o texto bíblico, digamos assim, a aliança? Eu gosto sempre de trazer para as palavras de hoje, para que a gente entenda. Por que o Senhor Deus precisou pregar a Bíblia de novo através do mesmo pregador para o mesmo povo 40 anos depois? Porque alguma coisa esse povo fez para que eles, o povo, não conseguissem alcançar a promessa de Deus feita no Sinai 40 anos antes. Então, esse povo deixou de fazer algo ou fez algo errado a ponto de não alcançar a promessa que Deus deu. Precisou que Deus intervisse de novo, 40 anos depois, para relembrá-los do que Deus tinha falado antes. Então, os israelitas lá do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Bíblia, mais precisamente, de Êxodo para frente, eles são seres humanos como nós. Que nós, aqui, um dia se converteu, ouviu a palavra de Deus, passou por um monte de coisa na vida, depois de um outro momento precisou ser relembrado de novo. Ter se realiançado com Deus novamente, ou se realiançado com Deus. Feito aliança novamente. O ponto é, um dos pontos, o Senhor Deus que deu a palavra no Sinai, colocou gatilhos, acordos, que o povo de Israel deveria fazer algumas coisas para alcançar bênção, e se não fizesse essas coisas, não alcançariam a bênção. O povo, irmãos, de Israel, já tinha sido separado por Deus. Eles não precisaram fazer algo para ser visto por Deus. Eles já tinham sido separados por Deus e Deus deu a opção deles fazerem algo. Isso é muito importante, que essa é a ordem das coisas.
É como nós crentes hoje. Você não precisa fazer nada para alcançar Deus, a salvação. Deus te alcançou, beleza? Uma vez que ele te alcançou, ele falou assim, ó, eu gostaria que você andasse assim. Se você andar assim, você vai colher essas promessas aqui. Se você não andar assim, você não vai colher essas promessas. Então, isso é uma coisa que tem que ficar guardado na sua cabeça para sempre. Você não faz as coisas de Deus para ser de Deus. Você não anda em santidade para ser salvo. Você não faz as coisas que Deus quer para chamar a atenção de Deus. Isso é impossível, você nunca vai conseguir chamar a atenção de Deus. Por isso, Deus vem antes de você pensar nele. Deus separou Israel antes. Deus salvou você e eu antes. Uma vez que Deus veio na sua direção, no primeiro monte, na primeira montanha, no primeiro momento da sua vida, uma vez que Deus veio na sua direção, ele falou assim, não, você está salvo em Jesus, isso é de graça, aí você aceitou e está tudo certo, aí agora tem a Bíblia Sagrada. Aí ele fala, ó, ande dessa maneira, viva em santidade. Deus tira Israel da escravidão do Egito, Deus tira o ser humano da escravidão do pecado. Israel passa pelo Mar Vermelho. Aliás, antes disso, o Senhor Deus sacrifica um cordeiro inocente para salvar os filhos de Israel. Deus sacrifica um cordeiro inocente, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Israel passa pelo Mar Vermelho, simbolizando o batismo. A igreja passa pelo batismo para representar o novo nascimento, representar não, né? Para consumar o novo nascimento. Israel entra na vida nova com Deus até chegar no Monte Sinai, onde Deus vai se revelar para Israel. O cristão entra na vida nova com Deus até chegar em um momento onde Deus vai se revelar a ele. Deus se revela ao povo de Israel no Monte Sinai, Horebe. Deus fala, eu sou, eu quero, eu gosto das coisas feitas dessa maneira aqui. Aí Deus dá os mandamentos, os estatutos, as ordenanças. Deus fala como as pessoas deveriam costurar sua própria roupa, como deveria cuidar do gado, como deveria cuidar das pessoas que devem eles, e assim sucessivamente. A gente vem lendo ali os primeiros livros da Bíblia. Só que nesse processo de cumprir as coisas de Deus, o povo de Israel foi reprovado. Por isso, eles ficaram 40 anos andando no deserto. Esses 40 anos nós vamos chamar hoje de processo. Foi o processo pelo qual eles passaram para poder acessar a promessa de Deus, a terra prometida. Entre as duas montanhas, entre o Sinai e entre Moabe, tinha o deserto. Então, entre a sua relação com Deus, do dia que você se converteu e foi aceito por Jesus, até, de repente, um outro dia importante da sua vida, um dia de reconexão com Ele, tem um deserto no meio. Esse deserto pode durar 40 anos, esse deserto pode durar 4 dias, porque é um processo. Entre Deus te dar uma palavra, entre a palavra que Deus te deu, aliás, e o cumprimento dessa palavra tem o quê? Um processo. Entre uma coisa que você pediu para Deus e você receber essa coisa de Deus, tem o quê? Um processo. Nesse processo, se você leu no Circuito Bíblico o livro de Deuteronômio e também Números, você percebeu os erros que o povo de Israel foi cometendo e a misericórdia que Deus foi atribuindo. Você percebeu também, às vezes, os erros que o povo foi cometendo e as consequências que eles foram colhendo. Você percebe que Deus, durante esse processo, estava formando um novo povo. Estava formando uma nova característica naquele povo. Por quê? Antes você podia fazer isso lá no Egito. Agora, eu acho melhor você não fazer isso. Eu não quero que você faça isso, porque isso não é saudável.
Antes você tinha uma prática, agora você não pode ter essa prática. Mas por quê? Não se trata só de eu sou Deus, eu mando e eu quero do meu jeito. Não é um autoritarismo de Deus. Deus está levando você para a Terra Prometida, está levando Israel para a Terra Prometida. E para habitar na Terra Prometida, você precisa manifestar um padrão de vida. Existe um padrão de qualidade de Deus. Porque senão a Terra Prometida vai ficar igual todas as outras terras. Porque se a Terra Prometida for habitada por pessoas que vivem como vivem todas as outras terras, logo a Terra Prometida será uma terra como todas as outras terras. O que faz a Terra Prometida ser um lugar que mana leite e mel, um lugar de paz, de tranquilidade, de proteção, não é a terra em si, é quem vive na terra. O que faz um lugar ser especial não é o lugar, mas é quem está lá. Perceba isso. Então, não é simplesmente eu tiro um povo da escravidão e levo um povo para a liberdade. Não. Eu tiro um povo da escravidão. Quem sai da escravidão é o quê? Escravo. Eu tiro um povo da escravidão, transformo esse povo em livres, para que aí eles habitem uma terra de liberdade. Porque se eu tirar o povo da escravidão, são escravos, e levá-los para uma terra de livres, eles transformarão a terra de livres em terras de escravos. Porque eles continuaram com a mentalidade de escravo. Então o que, que acontece entre as duas montanhas, entre os dois montes, entre Horebe e entre Moabe? Um processo. O que, que acontece entre o dia que Deus te deu uma palavra e o cumprimento dessa palavra? Um processo. O que, que acontece entre o dia que você pediu algo até você receber algo? Um processo. Um processo que está transformando você na pessoa que pode ter o que você pediu. O que você pediu hoje, você não pode ter hoje. Não importa o que seja. Por que você não pode ter hoje? Porque você pediu. Significa que você não tem. Se você pudesse ter, Deus já te teria dado. Então você identificou uma necessidade. E Deus identificou que você ainda não tem a identidade para ter aquela necessidade. Então Deus fala: tá bom, você quer isso? Então você vai passar por um deserto que vai transformar sua identidade em um ser humano capaz de ter aquilo que você está pedindo. Aí, por exemplo, você está trabalhando numa empresa e você quer um aumento. Aí você chega para Deus e fala: Deus, eu estou indo bem aqui, eu estou fazendo tudo certo, mas as pessoas não me valorizam, eu quero uma promoção. Aí Deus fala: tá bom, justo, você quer uma promoção. No outro dia você é mandado embora. Aí você não entende. Aí estou dando um exemplo bem pífio para ficar claro para nós. Aí você não entende, você acha que é uma perseguição de Deus, e não é. Deus está te colocando em um processo para mudar o seu caráter de quem estava reclamando algo, para te transformar em uma pessoa capaz de ter um dobro do salário. Porque se você tivesse o dobro do salário com aquele caráter de reclamão e de pidão, você ia sempre pedir o dobro de novo, o dobro de novo, o dobro de novo. Aí Deus faz você passar por um processo que molda o seu caráter até você poder ser uma pessoa que vai ganhar o dobro do que você ganha hoje. Então isso é o processo de Deus. E o processo pelo qual Israel passou. Verso 2. Eu vou ser mais rápido nos próximos versos. Verso 2. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu uma mente que entenda, nem olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Olha que interessante, pausa aqui. Ele não tinha falado essa frase aqui na primeira vez, 40 anos atrás, que ele citou a aliança de Deus. Ele chegou a uma conclusão aqui, Moisés. Ele falou: povo, é como se ele falasse, né? Tô aqui fazendo uma... Tô fazendo um exercício de imaginação para
supor o que Moisés pensou. Faz 40 anos que nós estamos rodando aqui. Faz 40 anos que nós estamos aqui. Não é possível que o Senhor Deus está demorando tudo isso para levar a gente para aquela terra que nós estamos vendo. Eu só chego a uma conclusão conhecendo Deus que não muda e conhecendo os seres humanos. Vocês viram tudo. Vocês viram as pragas. Vocês viram o mar. Vocês acabaram de vencer 2 reis agora há pouco, anos atrás, quando nós chegamos aqui. Vocês viram tudo. O que falta? Deus amoleceu o coração de vocês. Porque se Deus endureceu o coração de Faraó, ele pode amolecer o coração de vocês. Então calma, irmãos, calma. Agora tem uma outra questão aqui em jogo. Que é, durante o processo, você acha que as coisas são sobre você. Por isso o processo é um processo. Por isso é sofrimento, por isso é deserto. Então você está num momento de dificuldade. E as coisas estão doendo em nós. E de fato, é sobre a gente, é sobre nós, é sobre você. Quem está passando o momento é você. Quem está esperando a promessa se cumprir é você. Quem está esperando a resposta de Deus sobre o pedido é você. Até que o processo vai ficando tão doloroso, aliás, o processo vai ficando tão difícil que esse é o objetivo do processo. Já dou o spoiler, já conto o final antes para você passar rápido pelos seus próximos processos. O processo vai ficando tão difícil, que o objetivo dele é que você caia no chão e fale, Senhor, eu não consigo, eu já fiz tudo. Eu já tentei lutar contra esse pecado. Eu já tirei o celular de perto de mim. Eu já fiz o que mandaram eu fazer. Eu já não sei o que lá. Eu já troquei um vício por outro. Eu já troquei um prazer por outro. Eu já tomei os remédios que mandaram eu tomar. Eu não consigo fazer mais nada. Transforma o meu ser. Muda o meu coração. Só que, irmão, você só vai fazer essa oração depois que você tentou todas as coisas. Porque se você for uma pessoa madura o suficiente para fazer essa oração no começo, você não vai precisar passar por esses processos. Tipo assim, é sobre isso, é sobre maturidade. Então o povo de Israel estava lá, Moisés concluiu que, tá bom pessoal, Deus está mandando eu repetir as coisas tudo de novo. Qual é o intuito de eu repetir as mesmas coisas sobre o mesmo Deus, se vocês são as mesmas pessoas? Não faz sentido. Mas como Deus não muda, a palavra não muda, a única coisa aqui que tem nessa equação matemática aqui, a única variável são vocês. Então, Deus precisa mudar o coração de vocês. Senão vocês não vão conseguir entrar naquela terra. O processo de Deus na sua vida vai fazer... Calma, pausa. Nossa, Pedro, como Deus então é sádico, porque Ele faz a gente passar por coisas para que Ele possa, no final, resolver e mudar o nosso coração. Não é esse o ponto de vista correto. O ponto de vista correto é, como Deus é amoroso, que me colocou em uma situação que eu não consigo resolver sozinho, para eu entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso e não eu que consigo suprir as minhas pequenas necessidades humanas. Mas isso só acontece para quem entra no processo. O processo só acontece para quem está com Deus. Isso é para quem quer mais de Deus. Isso é para quem quer entrar na terra prometida. Então, assim, fazendo uma alegoria aqui, com a terra prometida ser algo que você quer, que você deseja, que você almeja em Deus, tá? Você quer ir mais fundo com Deus? Deus fala, então tá bom, vamos passar por esse processo aqui. Você precisa limpar isso, você precisa tirar essa coisa que você ama muito na sua vida. Aí Deus vai começar a puxar os seus ídolos, Ele vai ir te purificando, só que aquilo vai doendo, até um ponto que você achar que você não tem mais forças, que você não tem mais chance. Aí você fala, Senhor Deus, eu não consigo mais abrir mão de nada, eu já abri mão de tudo, porque eu continuo sentindo isso, porque eu continuo pensando desse jeito, porque transforma o meu coração. Aí Deus fala, é isso. Eu preciso transformar o seu coração. Só que eu, Deus, só posso transformar o seu coração quando você abre espaço. Falando de quem já passou pelo processo da conversão.
Quando você abre espaço, porque se você não abrir espaço, eu vou manipular você, e eu não quero manipular você. Eu quero que você perceba que você não consegue sozinho e você peça ajuda para um transformador, um salvador. Alguém que vai resolver um problema que você não consegue resolver na sua própria vida. Então, o verso 4, mas até hoje, Yahweh não lhes deu uma mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, Moisés falando, as suas roupas nem as suas sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não precisaram do pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. As coisas não fermentavam, não passava o tempo. O tempo não passava para as coisas. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou Yahweh, o seu Deus. Ou seja, Deus estava durante o processo cuidando das pessoas. Quando você entra no processo de Deus, a sensação que você tem é que Deus se afastou. O processo é de Deus, o processo é em Deus, se é que você me entende. O fator dor, o que faz doer, é porque Deus está tirando de você a sua humanidade. Então Deus estava tirando do povo de Israel a mente do Egito. Uma mente babilônica no modo de pensar. Uma mente escrava. Todos nós seres humanos somos escravos, todos escravos dos nossos desejos. Todos nós servimos os nossos desejos. Nós somos escravos dos nossos prazeres, nós servimos os nossos prazeres. Jesus morreu para nos pôr livre. Jesus morreu para nos pôr livre de várias coisas. Isso é um bom estudo para se fazer. Jesus morreu para nos pôr livre dos nossos desejos. Porque enquanto você lutar e trabalhar pelos seus desejos, você ainda não serve o Deus de Israel. Você serve você, os seus próprios desejos. A gente ainda está na fase de ficar triste porque o nosso desejo não foi satisfeito. A gente ainda fica triste porque alguma coisa não aconteceu como nós queríamos. Nós não somos livres ainda. Nós somos completamente escravos do que nós supomos ser bom para nós. Só que a única pessoa que sabe o que é bom para nós é Deus. Mas ele não vai impor isso a você, porque se ele impuser isso a você, você vai achar que não tem graça. Que eu não posso escolher, que esse Deus é radical. Aí ele fala, então tá bom, você fica aí, eu fico aqui, eu estou te olhando. Aí chega um dia que você gosta do movimento, de alguma coisa, e você fala, Deus, eu quero mais. Aí ele fala, tá bom, você quer mais? Então tira isso aqui. Aí você tira, que legal, eu quero mais. Aí você ouve mais Deus. Ele fala, tira isso aqui. Aí são 40 anos de deserto, ilustrativamente falando. Aí ele vai te purificando. E cada vez que ele vai te tirando um desejo, é um espinhozinho que vai saindo de você. E começa pelos mais fáceis, né? Os mais fininhos. Até ele tirando as coisas que você gosta muito. Pedindo para você entregar as coisas que você gosta muito. Essa é a maneira correta de dizer. Aí você vai entregando até você não conseguir mais lidar com aquilo. E aí ele vem e fala, alguém vem e fala para você, você precisa mudar de mente. Metanoia, arrependimento. Palavra do Novo Testamento traduzida em português para arrependimento. Você precisa mudar de mente. Você está vendo as coisas com a mente de egípcio. Você ainda está vendo as coisas como um ser humano comum. Você nunca vai conseguir adentrar a terra prometida de fazer a vontade de Deus ou de ser um cumpridor da vontade de Deus porque você vê as coisas com seus olhos humanos. Você realmente quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Aí não dá. Você é um escravo de você mesmo. Você não está satisfeito com a pregação, não está satisfeito com a Bíblia, não está satisfeito
com o culto, não está satisfeito com a adoração pública, não está satisfeito com a sua oração, porque você não sentiu Deus, você não está satisfeito com o louvor, porque as músicas cantam não sei o quê, você não está satisfeito. Aí, a gente ainda continua muito caído, muito egocêntrico. O ponto é que, o que a gente aprende com o povo de Israel aqui? Eles estavam a um passo, modo de dizer, da terra prometida. Logo ali, depois do Jordão, está Canaã. Eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, que o que você deseja em Deus, desde que seja algo que Deus deseja para você, o Senhor Jesus falou que tudo que você pedir em nome dele, Deus vai te dar. O contexto nos garante facilmente de que tudo que você pedir que tem a ver com a palavra de Deus, Deus vai te dar. Tudo, tudo. Eu quero dom, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais de Deus, eu quero... Deus vai te dar. Se tiver a ver com Ele, Ele vai te dar. Você está somente a um passo de alcançar o que Deus tem para você. Porém, por que você demora 40 anos para dar esse passo? Porque não é sobre um passo, é sobre uma mente. Você não é sobre conseguir orar 12 horas, é sobre desejar orar. Não é sobre fazer um jejum, é sobre desejar fazer. Não é sobre ler a Bíblia, é sobre desejar. E não é mais sobre orar para sentir, é sobre orar para estar. Mesmo que eu não sinta nada, eu estou com Ele. Porque não é sobre eu sentir, é sobre estar. Aí nós estaremos, ou seremos, ou teremos condições de morar no lugar das pessoas íntimas com Deus. Então aquele ali é a cidade dos íntimos. Você não chega lá para ser íntimo. Você é levado para lá porque você é íntimo. E é isso que o processo faz conosco. O que o processo fez com o povo de Israel, saiu do Egito, passou pelo Monte Sinai, viu o fogo de Deus. Viveu com Deus durante 40 anos, mesmo assim reclamaram, fizeram rebelião contra Moisés. Reclamaram da comida, reclamaram da água. Eles ainda tinham a mesma mente de antes, mesmo estando diante do Deus único Altíssimo. 40 anos se passaram até chegar em Moabe. Quando chega em Moabe, provavelmente já uma outra geração, né? Muitos ficaram pelo caminho, muitos outros nasceram pelo caminho. Só que os que nasceram já têm outra cabeça. Porque eles é como se fosse, para nós cristãos, nascer de novo. Eles nasceram na liberdade. Você era um escravo, Jesus morreu, você aceitou Jesus, você nasceu de novo no batismo, você nasceu livre. Você era um escravo, você nasceu livre. Você tem que mudar de mente agora. O povo de Israel veio sendo renovado fisicamente mesmo, né? Pessoas morreram, pessoas nasceram. Pessoas morreram, pessoas nasceram. Até que chega a um passo da terra prometida. Moisés fala para eles assim, depois você lê os 3 outros capítulos, que é o término do discurso, do último discurso de Moisés. Moisés fala para eles assim, vocês precisam de um novo coração. Deus vai dar para vocês um novo coração. Moisés unge Josué no lugar dele, Josué pega o povo, pisa no Jordão, o Jordão se abre, Josué o povo passa a pé seco, como 40 anos antes, mostrando claramente que Deus é o mesmo Deus. O mesmo Deus que deu a promessa lá falou, eu estou com vocês. Eu estou mostrando para vocês, que eu repetindo o mesmo milagre, para vocês entenderem que sou eu. E agora vocês vão entrar na terra que eu prometi aos seus pais dar a vocês. Moisés fez isso, né? Então eu falei, Moisés ungiu Josué no lugar dele, Josué entrou com o povo. Moisés preparou todo esse caminho. E no discurso de Moisés, Moisés fala
o que o povo de Israel está esperando até hoje. Moisés fala assim: Deus levantará um outro profeta, semelhante a mim. Este profeta transformará, resolverá todas as nossas questões. Nós sabemos hoje que ele estava apontando para Jesus Cristo. Por isso você vai ver no Novo Testamento, algumas vezes as pessoas chamam Jesus de o profeta. Quem eles acham que eu sou? Uns dizem que você é um profeta. Um profeta, tudo bem, é mais um profeta, um homem de Deus, tudo bem. Mas algumas pessoas chamaram Jesus de o profeta, aquele que Moisés predisse, aquele que Moisés nos disse que viria, o profeta. Então, no processo de Israel, aqueles homens e mulheres ali, eles não viram o profeta. Eles conheceram Deus. Eles viram muito mais milagres de Deus do que nós. Mas nós vimos o profeta. Nós temos Jesus em nós, por causa do Espírito Santo. Aquele povo ficou 40 anos para ter o caráter transformado. O caráter de povo transformado, tá? Porque se você for pensar em seres humanos, morreram e nasceram os outros. Então, o caráter de povo, falando no geral, aquele povo ficou 40 anos para ter o caráter transformado. Deus transformou o caráter deles, porque Moisés falou, vocês precisam ter, Deus vai mudar a mente de vocês, o coração de vocês, já que vocês continuam com aquela mesma mente e coração. Era para esse povo estar rodando no deserto até hoje. Deus mudou a mente deles, eles entraram em Canaã, na terra prometida. Nós, irmãos, vivemos esse processo todos os dias das nossas vidas, porque são áreas diferentes. O Antigo Testamento é sombra do que nós vivemos hoje. Então, em cada área da sua vida, você está esperando algo acontecer, ou você fez um pedido, ou tem uma promessa de Deus para a sua vida, uma palavra de Deus. Em áreas diferentes, você está em processos diferentes. Quanto mais você demorar para reconhecer o senhorio de Cristo nesse processo, mais tempo você demora, obviamente, para alcançar o resultado disso. E tem muitas pessoas que estão forçando o processo, porque é assim que nós fazemos, tá? É isso que nós fazemos o tempo inteiro. A gente sempre constrói bezerro de ouro, sempre, faz parte da característica caída humana. Deus te deu uma palavra, passa 3 dias, a palavra não é cumprida, você tenta resolver para Deus. Você tenta cumprir a palavra. Deus te deu uma profecia, Deus colocou um desejo no seu coração, Deus colocou o desejo de você pregar a palavra dele. Aí, nossa, que legal, eu tenho esse desejo, foi Deus que colocou, né? Porque eu sei que não é um desejo humano. Aí você vai lá e você vai antecipar fases, tentando ajudar Deus para cumprir aquilo que Deus falou que cumpriria. Vai dar errado, só que vai dar errado lá na frente. Aí quando dá errado, anos depois, essa pessoa já está em um outro contexto, com outros amigos, tal, ele já não reconhece mais que aquilo que deu errado anos depois foi fruto daquela ajuda que ele deu para Deus anos antes. Aí essa pessoa não vai reconhecer onde caiu, ela vai tentar resolver aquilo que deu errado humanamente de novo, como ela errou lá atrás humanamente. Aí vive em ciclo e nunca consegue receber o que Deus falou que era para ela ter, porque não passou pelo processo. O processo de Deus resulta em arrependimento, em você cair de joelhos e falar assim: Deus, muda minha mente e meu coração. O povo de Israel não passou por isso. Deus, na sua infinita misericórdia, usou Moisés para falar para eles assim: presta atenção, vocês viram tudo aquilo, mas Deus vai mudar a mente e o coração de vocês. Nós aqui no futuro, depois de Jesus, Jesus já fez por nós na cruz. O Senhor Deus fez por nós na cruz, sacrificando o Filho. Você tem que ir até a cruz e tomar a bênção pela fé. No sentido de eu não
consigo sozinho. Eu não consigo lutar contra esse Deus na minha vida. Esse Deus está me impedindo de acessar a terra prometida, a promessa, o cumprimento da profecia que me deram, o pedido que eu fiz para Deus, a minha intimidade com Deus, uma maior intimidade com Deus. Esse ídolo que eu tenho está me possibilitando de chegar até ali. Esse ídolo que é o meu desejo, o meu prazer, que é alguma coisa que eu gosto muito mais do que Deus. Só que eu não sei disso. Eu só vou saber disso o dia que Deus me jogar no processo. E enquanto eu não cair de joelhos, falando para Deus assim, eu preciso de ti, eu não consigo sozinho. Manda-me o profeta, o Espírito Santo, o Consolador, o Filho de Davi, o Salvador da humanidade, o Cristo, o Messias. Manda-me o bom pastor. Senhor Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso do Consolador. Aí Deus vai falar assim, que bom, filho. O Senhor Jesus vem, te levanta, pergunta para você, cadê os acusadores? Cadê aquelas muitas vozes? Cadê os demônios que estavam te acusando? Aí você olha para o lado, porque você está na presença dele, você já entregou tudo. Você está leve, aí você fala, eles não estão mais aqui. Aí Jesus olha no seu olho e fala, então você não vai mais cometer aquilo, porque não tem mais demônio aqui. Seus acusadores não estão aqui. Você não vai mais cometer esse pecado. Você não pode mais fazer isso. E agora você acessou um novo nível de intimidade. E assim você vai de processo em processo, irmãos. De processo em processo. Entrando rio adentro na visão de Ezequiel. Cada passo no rio é um processo. As águas na canela, as águas no joelho, as águas na cintura. Você vai ficando mais longe da terra, as pessoas vão ficando menorzinhas, os seus desejos vão ficando cada vez menores, os pecados vão ficando cada vez mais longe, as ansiedades vão ficando cada vez mais longe. Porém, quando você se volta para o rio, é um misto de medo com incapacidade, porque é indecifrável. Para onde que eu estou indo? Eu não estou vendo nada. Onde que eu vou me segurar? E se vier uma onda? Eu sei que rio não tem onda, mas tem marola. E se vier uma onda, o que que eu faço, Senhor? E Jesus fala, vem mais. Vem mais. Aí tem pessoas que decidem parar, enquanto os pés estão no chão. Nunca vão ser levados pelas águas do Espírito Santo, porque são muito conscientes, são muito controladoras, e é um ídolo isso também. Mas tem pessoas que falam, não, eu quero mais. Aí ele fala, então tá bom, então agora vence esse medo aqui. Aí é um novo processo com ele. Até você ir entrando no rio, até o rio te submergir e você de fato ter acessado a terra prometida que o povo de Israel demorou tantos anos para acessar, que é o lugar de paz em Deus, de conforto, de proteção, de provisão. É um lugar onde você não vê mais a terra firme, você não vê mais as pessoas, você não vê mais nada. Você só vê água, rio. De vez em quando você perde a respiração, de vez em quando você respira, de vez em quando... É isso. Porque o texto diz que o vento sopra onde ele quer, o vento simbolizando o Espírito Santo de Deus, inclusive no original é a mesma palavra, vento e espírito. O vento sopra onde quer, a água vai para onde quer, e nós, seres humanos, deveríamos ir para onde Deus quer que a gente vá, e não para onde a gente quer ir. Essa é a diferença. O escravo serve às suas próprias vontades. Ele vai para onde ele quer. E ele se acha livre. Todo escravo de si mesmo se acha livre, porque eu faço as minhas vontades. Logo eu sou livre. Não, irmãos. Livre foi aquele que, em Jesus, encontrou a possibilidade de não fazer as próprias vontades. Porque as vontades não mandam em mim. Logo eu sou livre delas em Jesus. Que Deus te abençoe, que você seja livre, assim como eu, em nome de Jesus Cristo. Tchau.